Você, alô você, tá na área? Tá na área ou não? Tá na área ou não? Pois bem, jogou duro, jogou duro. Tá na área ou não? Alô, alô? Tem alguém jogando duro aí? Ah, moleque. Então, você tem que jogar duro, né? Focado, focado. Legal. Então, o que acontece? As pessoas estão me perguntando, né? Estão me perguntando, prof, e esse negócio da condução coercitiva precisa ou não da autorização judicial, né? Eu já falei o meu posicionamento, eu já fundamentei, eu já externei, inclusive, decisão do STF. Aí vai com você, né? Você tem que verificar na prova, né? Se você quiser achar que necessita de autorização judicial numa prova de delegado, aí é com você, você marca. Não é isso? Aí você pega cópia de livro e tal e vai recorrer. Né? Agora, uma banca de delegado, né? Um instrumento que o delegado utiliza, veja que, perceba bem, manda coraçõezinhos, perceba bem, um instrumento que o delegado utiliza, né? Como meio de prova, previsto na legislação. Você fazendo uma prova de delegado, aí você vai falar que o delegado tem que ter autorização judicial quando a lei não fala? Aí é contigo, né? Você tendo um precedente, inclusive, do STF, no sentido que não necessita de autorização judicial para expedição de mandado de condução coercitiva, né? Mandado de condução coercitiva. Você tem precedente, não é isso? Eu fundamentei também. E aí você vai dizer que necessita de autorização judicial. Ah, porque eu vi um vídeo e tal, aí é contigo. Aí é contigo. Beleza ou não? Então, pessoal, estão me enchendo de mensagem. Professor, mas eu vi o vídeo. Tá, tudo bem, você viu o vídeo do professor. Você viu o meu. Você viu a decisão do STF. Aí você tem que escolher. Eu preparo para concurso de delegado e não para concurso do Ministério Público. Minha visão é de delegado de polícia. Tá certo? Então, por exemplo, uma questão muito interessante. Manda coraçõezinho. Vocês estão me recebendo, sim ou não? Estão me recebendo, sim ou não? Sim? Sim? Bacana. Legal. Uma questão muito interessante. A Lei 7.960 diz lá que o delegado ele tem legitimidade para representar pela temporária. Já viram isso lá? Já viram lá? Escrito? Delegado representar pela temporária, prisão temporária, né? Prisão temporária só cabível na fase o quê? De investigação. E eu jogo duro com você. Eu jogo duro porque, muito embora a lei tenha mencionado lá, quando for imprescindível aí nas investigações do inquérito policial, perceba bem que a temporária, ela pode ser concedida a prisão temporária. Perceba bem que eu não preciso ter inquérito instaurado. Eu não preciso ter inquérito instaurado. A lei fala inquérito, mas não preciso ter inquérito instaurado, desde que eu tenha investigação em curso. Legal? Bem, lá diz que o delegado pode representar. Não consta na lei? Sim ou não? Consta na lei. Ô, saber mais direito, né? Fecha com todo mundo. Saber, fecha comigo aqui. Fecha comigo, saber. Convida os amigos, saber. Convida os amigos, saber. Saber fecha com todo mundo. Parceiro do prof. É o fecha tudo. Vamos lá. Ah, aí tá certo. Olha o saber aí. Saber na área, né? Saber é forte, fecha com todo mundo. Então, deixa eu falar uma coisa. Então, lá na Lei 7.960, consta que o delegado pode representar pela prisão temporária. A prisão temporária é uma prisão cautelar cabível somente na fase de investigação. Bacana, legal. E uma outra prisão, que também é cautelar, mas aí com pressupostos diferentes, os pressupostos previstos lá no artigo 312 seguintes, né, é a prisão preventiva. A prisão preventiva, possível na fase de investigação e na fase de instrução processual. Legal? Bacana? Nas duas modalidades de cautelares, nas duas modalidades de prisões, perceba bem que é possível, né, o delegado representar pela temporária e o delegado também pode representar pela prisão preventiva. Concorda comigo, sim ou não? Concorda comigo, sim ou não? Joga duro aí. Sim ou não? Sim ou não? Delegado não pode representar? Bacana. Legal. Sabe qual é o posicionamento do Ministério Público? Você sabe qual é o posicionamento do Ministério Público?
Ministério Público entende que o delegado ele não tem capacidade postulatória, ou seja, que o delegado ele não pode ter legitimidade para acionar o judiciário, né? Ele não tem capacidade postulatória. O Ministério Público entende que, na verdade, quem deve representar pela temporária, quem representa pela preventiva, é ele, por força do artigo 129, inciso 1, dizendo, olha, se eu sou o dono dos litis, né, o titular da ação penal, eu tenho capacidade postulatória. Aí sabe o que o Ministério Público faz? Você representa pela temporária, ou você representa pela prisão preventiva, aí o juiz abre vistas para o MP. Aí sabe o que o MP faz? O MP tem que dar o parecer, né? Aí o MP simplesmente coloca assim, recebo as peças de informações do delegado de polícia, suas peças de informações, sua representação. Aí coloca aí, recebo as peças de informações do delegado de polícia e represento pela prisão temporária. É assim que ele faz. E represento pela prisão preventiva. E ainda dá um despacho, considerando que o delegado de polícia não tem capacidade postulatória. Sabia disso? Sabia disso? Legal? Então, a prova de Ministério Público, né? O delegado de polícia tem ou não capacidade postulatória? O MP entende que não. MP entende que não. E na prova de delegado, você vai sustentar que o delegado não tem capacidade postulatória, né? Legitimidade. A lei confere. A lei confere, está lá, delegado. E sabe qual é o mais bonito? Sabe qual é o mais bonito? Quando o juiz vai decidir, sabe o que o juiz fala? Sabe o que o juiz fala? Representação do delegado de polícia. O delegado de polícia, né, tal, representou pela prisão temporária. O delegado de polícia, né, representação do delegado de polícia. Rapaz, o juiz, ele não vê, ele entende que é o delegado. Tanto é que na hora de decidir, ele fala isso, né, lá na sua decisão. Ele, considerando, né, representação do delegado, tal, sabia disso? Tem isso. Então, tem que ficar ligado, né? Claro, posicionamento do professor, ele é promotor de justiça. Não, para ele, o delegado nunca vai poder expedir o mandado de condução coercitiva. Ele vai defender isso sempre, né? Como também vai defender que o delegado não tem capacidade postulatória. Como também vai entender que no inquérito policial não é produzido provas e sim peças de informação. Então, peças de informação, você tem que ficar esperto. Você tem que ficar esperto, né? Você está estudando para quê? Você estuda para MP, então é um estudo diferente. Legal? Bacana? Então fica muito esperto aí, né? Fica muito esperto nisso aí. Legal? Tá. Posicionamento que eu dou, bomba aí nos coraçõezinhos. Em relação ao mandado de condução coercitiva, a terceira vez que eu estou falando disso, veja que eu, fazendo prova para delegado, eu vou seguir o seguinte entendimento. Foi no que eu falei aqui, eu já falei que em relação à condução coercitiva, eu tenho um dispositivo falando em relação à condução coercitiva do ofendido, e lá fala autoridade, tá? E a autoridade ali, você tem que dar uma visão, né, lato, ou seja, uma visão no sentido genérico. Quando fala autoridade policial, autoridade judicial. Quando ele fala da condução, fala da condução do ofendido, não é isso? Fala da condução do ofendido. Quando ele também trabalha na questão da condução do investigado, aí ele fala assim, acusado, mas aí você, né, uma visão extensiva ali, então acusado, investigado, indiciado, ele fala autoridade, de autoridade policial, judicial. Quando ele quer falar do juiz, ele fala, porque lá no 218, que trata da condução da testemunha, ele fala o juiz, entenderam? Então, quando o código quer falar juiz, ele fala autoridade judicial. Quando ele quer falar autoridade, está falando autoridade policial ou autoridade judicial. Entenderam ou não? Aí ele fala juiz, né? Na testemunha ele fala juiz, então porque lá é juiz. Legal? Não, sim, pô, não foi só essa não, eu já expliquei isso, esse é o terceiro vídeo, né? Veja que eu estou fazendo aqui. Eu ia comentar de um assunto, só que eu vou ter que sair agora, não vai dar, mas eu vou acabar falando sobre um assunto que eu vou falar mais amanhã. Beleza? Traz para mim aqui então. Cláusula rebus sic stantibus. Cláusula rebus sic stantibus. O que vem a ser a cláusula rebus sic stantibus? Beleza? Já que eu falei de prisão, vou jogar logo duro. Vou falar da preventiva em face da cláusula rebus sic stantibus. Porque o STF interpreta a autoridade 260 como autoridade judiciária, não? Sim, autoridade judiciária. Tanto é que ele deu HC, né? O HC 107,
107674 parece, né? Lá de São Paulo de 2011. Confirma comigo o HC. Quem tem o HC que eu passei no vídeo anterior, né? Eu joguei o HC aí, bacana, joguei o HC. O STF entendendo que o delegado pode conduzir coercitivamente. É isso. Na prova, eu vou marcar que sim. Sou maluco. Eu tenho julgado, né? É isso. Bacana? Vem aqui para mim. Cláusula rebus sic stantibus. Escreve aí. Quem puder, escreve aí a cláusula rebus sic stantibus para a galera saber o que é. Escreve aí. Bacana? Rapidinho. Tem um pouco tempo. Escreve cláusula rebus sic stantibus. Escreve aí. Aí apareceu cláusula rebus sic stantibus. Olha lá, ó, o Delta Gabriel. Cláusula rebus sic stantibus. O que vem a ser a cláusula rebus sic stantibus? Perceba bem que a cláusula rebus sic stantibus, na verdade, materializa, externa, o que eu vou chamar de teoria da imprevisão. Perceba bem, né? É o que é imprevisto, né? Teoria da imprevisão. Perceba bem que a teoria da imprevisão está positivada lá na codificação civil. O que vem a ser a teoria da imprevisão? Olha só, o Tício, né? Cláusula rebus sic stantibus, aí, a teoria da imprevisão. Está prevista lá na codificação civil. Legal? Perceba bem, o Tício comprou um carro do MEV. E aí, ele comprou um carro lá, um carro R$10.000, aí ele marcou lá de pagar R$500 por mês. Beleza? Então, ficou acordado pagar esse valor, né? Ficou acordado pagar esse valor. Então, o que acontece? Perceba que ocorreu uma mudança drástica na economia. E eis que esse contrato ficou oneroso. O direito fala o seguinte, olha, quando ocorrer alguma mudança, né? Que essa mudança seja imprevista, eu vou poder, né? O direito proporciona isso, a revisão do contrato. Olha eu jogando duro no direito civil. Olha eu jogando duro. Então, toda vez que ocorreu uma mudança, né? Uma mudança inesperada, por exemplo, numa relação contratual, em que uma parte fica muito pesado, né? Fica muito pesado para outra parte, veja que, desde que haja boa-fé, veja que... Paulo está comendo aqui, eu vou ser delegado, se liga. Veja que eu tenho aí, né, uma mudança. Então, posso rever o contrato, né? Posso rever o contrato. Então, veja, a teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão? É a possibilidade de eu rever algo que já foi decidido. É a possibilidade de eu rever algo que já foi decidido, né? E aí, você vai verificar a teoria da imprevisão lá nos contratos. Lá nos contratos, beleza? Codificação civil. Joguei duro no civil? Beleza. Traz para cá agora. Traz para cá. Perceba bem, cláusula rebus sic stantibus no processo penal. Será que eu posso falar da cláusula rebus sic stantibus no processo penal? Sim ou não? Né? E eu vou falar da cláusula rebus sic stantibus no processo penal no que se refere a prisões, que amanhã que eu vou falar em relação ao inquérito. Eu quero falar em relação à prisão agora. Perceba bem que uma prisão cautelar, ela serve o processo. Não é isso? Você não pode, né, o direito processual penal, né? É complicado quando a gente começa a trabalhar com direito processual penal midiático. Aí você tem prisões decretadas para atender a mídia, não é isso? Vira um direito processual penal do pânico, né? Então a cautelar, ela serve o processo. Ela não serve para satisfazer a sociedade. Então muitas prisões hoje são decretadas, prisões preventivas, sem qualquer fundamento dentro do 311, 312 seguintes. Você tem que ter, né? Você tem que ter fundamentos para você decretar, por exemplo, a prisão preventiva, não é isso? Não é isso? Comprometimento da ordem pública, né? Aí o cara querendo se furtar da aplicação da lei penal, é isso? Você tem que ter fundamentos. Legal. Então, uma prisão preventiva, quando ela é decretada, eu decretei uma prisão preventiva, eu fiz um contrato, se liga só, eu decretei uma prisão preventiva no processo penal, eu fiz um contrato no Código Civil, lá no Código Civil tem a teoria da imprevisão, ou seja, eu posso rever esse contrato. Aqui no processo penal eu decretei uma prisão preventiva. Eu posso rever essa decisão da preventiva? Eu posso revogar essa preventiva? Sim ou não? Sim ou não? Eu posso rever?
Eu posso rever essa decisão? Sim, sim. Então, segura a onda que eu vou falar para você. Agora você entendeu. A prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus. Certo ou errado? Certo. Entenderam? Então, se vem numa prova, a prisão preventiva se submete à cláusula... Né, uma prova discursiva, só para te assustar. Escreve aí essa questão aí, para ver se a galera ia ficar assustada. A prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus. Escreve aí, para ver se a galera ia ficar assustada aí com uma questão dessa na prova. Vamos lá, escreve aí. Rapidinho, que hoje eu tô... Tem que fechar aqui. Faz aí, escreve aí, por favor. A prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus. Né? Certo ou errado? Né? Cadê? Não apareceu, pô. Vocês não escreveram. Beleza. A prisão preventiva... então vem uma pergunta. Ó, o professor Douglas na área aí. Ih, jogando duro. A prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus. Aí, 30 linhas. Aí você tem que desenhar. Primeiro falar da prisão preventiva, né? Que é uma prisão, tem natureza jurídica, medida cautelar, né? De caráter pessoal. Pô, você tem que trabalhar a questão, né? Os pressupostos, 312, tal. Aí você tem que falar, olha, veja que a prisão preventiva, quando ela é decretada, olha que pode ocorrer a revogação da prisão preventiva, né? Prisão preventiva, ela pode ser o quê? Revogada. Revogada a prisão preventiva. E olha que uma prisão preventiva também pode ser relaxada. Você sabia disso? Prisão preventiva pode ser relaxada desde que essa prisão seja ilegal. O juiz, entendimento majoritário, que você pode também relaxar uma prisão. Né? Uma prisão ilegal ela é relaxada, não somente a prisão flagrante, não. Beleza ou não? Tranquilo? Tá? Então veja que uma prisão preventiva Agora, se você tem uma prisão preventiva totalmente legal, né, e após você verifica que não estão mais presentes pressupostos, aí você vai entrar, né, com pedido de liberdade provisória ou vai pedir uma revogação de prisão. Eu acho mais interessante você pedir uma revogação de prisão. Por quê? Porque você não tem mais os elementos. Mas veja que a prisão, quando ela foi decretada, ela era legal. Se era legal, tu não pode falar em relaxamento. Entenderam ou não? Você vai pedir revogação da prisão, porque ausentes os pressupostos. Então, uma prisão preventiva, quando ela é decretada, aí, ó, raciocina lá no civil. Um contrato é feito, fez daquela forma. Mudaram os fatos? Né? Ficou oneroso? Ficou. Então, o contrato pode ser revisto? Sim. Então, teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus. Aqui na prisão preventiva. Uma prisão preventiva foi decretada? Sim. Né? O cara estava querendo o cara estava ameaçando, querer sair do país. Aí sabe o que o advogado dele fez? Entregou o passaporte. Olha, entregou o passaporte, a situação mudou. Será que eu posso, então, já que ele entregou o passaporte, será que eu posso rever essa prisão? Sim ou não? Sim. Então a prisão preventiva, como os contratos, se submetem à cláusula, rebus sic stantibus. Entendeu? Então, se cair na sua prova, a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus, certo ou errado? Certo ou errado? Prisão preventiva se submete... Certo. Entenderam? Então, aí numa discursiva, você vai trabalhar a questão... da teoria da imprevisão, falar lá que a teoria da imprevisão está prevista, positivada lá no Código Civil. Você vai explicar o que seria a teoria da imprevisão, e aí você vai explicar mutatio mutandis. Você vai explicar no que se refere aqui à órbita processual, né? Aí você, com a mudança de plano, né? Mutatio mutandis. Então aqui você vai explicar como ela é trabalhada na órbita processual. Beleza? Tranquilo? Manda coraçãozinho aí. Deu para entender? Cláusula rebus sic stantibus em face da prisão preventiva. Deu para entender? Cláusula rebus sic stantibus em face da prisão preventiva. Tranquilo, né? Desenhou? Tá. Amanhã, beleza. Solta o dedo nos corações. Vou ser delegado, né? Professor Lúcio Valente, né? Professor Lúcio Valente da minha turma, parceiro na área aí. Vamos seguir lá, né? Vou ser delegado. Coloca aí, Lúcio. Vamos ser delegado, né? É Lúcio Valente, né? E tem que ter paciência com ele. Joga aí. Vou ser delegado.
parceiro do prof, está sempre aqui fazendo as aulinhas. Aí, ó, vou ser delegado. Pessoal, o Vou Ser Delegado, ele tem um projeto de metas, tá? O qual eu indico. Então, um projeto de acompanhamento do aluno. Veja que tem correção de questões discursivas lá. Ele faz todo esse acompanhamento. Então, eu indico, né? Procura conhecer lá o programa de metas do Vou Ser Delegado, do Lúcio Valente. Beleza? Tranquilo. Olha só, fecha aqui quem está comigo aqui. Quem está comigo aqui, para a gente já começar a desenhar a aula que eu vou terminar amanhã, porque eu tenho que sair agora. Se liga só, vem aqui. Isso. Depois eu passo. Ele vai passar. Lúcio Valente, você delegado, parceiro do prof. De vez em quando tem que puxar a orelha dele, mas está tudo certo. Vem cá para mim. Então, cláusula rebus sic stantibus, né, no processo penal, não é isso? É o que eu posso rever. Né? Eu jogando a cláusula rebus sic stantibus no processo penal, isso é o quê? Toda decisão que eu posso rever. E a decisão que eu posso rever é uma decisão que faz coisa julgada formal. Entenderam, então? A cláusula rebus sic stantibus é compatível com a coisa julgada formal. Não é isso? Deu pra, tá seguindo o raciocínio? Tá seguindo o raciocínio? A cláusula rebus sic stantibus é compatível com a coisa julgada formal. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Calma, agora eu vou entrar na... Né? Beleza? Beleza. Tranquilo? Cláusula rebus sic stantibus, né? É compatível com a coisa julgada formal. Aí, vem comigo. O inquérito policial, quando ele é arquivado, surgindo novas provas, essa decisão, né, de homologação pode ser revista? O inquérito pode ser desarquivado? Sim ou não? Sim? Sim? Então, segura. Então, o arquivamento do inquérito policial, não é isso? Faz coisa julgada, em regra, faz coisa julgada formal. Por quê? Porque é uma decisão que pode ser revista. Então, o arquivamento do inquérito se submete à cláusula rebus sic stantibus, você entendeu? Eu desenhei. Entendeu ou não? O arquivamento do inquérito policial se submete à cláusula rebus sic stantibus. Por quê? Né? Porque uma decisão de arquivamento, de homologação de arquivamento, ela pode ser revista, né? Com surgimento de quê? De novas provas. Né? Súmula, bacana, não é isso? A súmula não fala isso? Legal? Bacana? Então, o arquivamento do inquérito policial se submete à cláusula rebus sic stantibus, porque, em regra, faz coisa julgada formal. Aí vem uma outra perguntinha de prova. Quero ver se você vai matar agora. O arquivamento do inquérito policial... Olha que pergunta linda. O arquivamento do inquérito policial... a decisão de arquivamento do inquérito policial, né, a homologação, veja que é um ato complexo, né, o MP ele requer, né, e o juiz se concordava a homologar, um ato complexo. Olha só, a decisão de homologação de arquivamento do inquérito policial, com base na tipicidade do fato, se submete à cláusula rebus sic stantibus. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Entenderam ou não? Errado, né? Errado. Por quê? Porque o arquivamento com base na tipicidade do fato faz coisa julgada formal e material. Então, lá que se você falar na cláusula rebus sic stantibus, quando o arquivamento for um arquivamento com base na tipicidade do fato, né? Você tem a questão da excludente de licitude, agora a decisão do STJ, a gente vai trabalhar isso amanhã, que eu quero desenhar, né, que é um aperitivo que eu vou fazer do inquérito, só um aperitivo amanhã, beleza? Então só queria explicar um pouquinho essa questão da cláusula rebus sic stantibus, quando o pessoal cita ela no processo penal, para você se ligar, né? A gente vai trabalhar amanhã, tá? Arquivamento implícito, eu vou falar isso amanhã, beleza? Amanhã vai ser uma revisão de arquivamento de inquérito, só um aperitivo da minha palestra lá em Goiânia. Tá, beleza. Ele está falando ali na questão do óbito. Certidão de óbito falsa, posicionamento firme do STF, não há que se falar aí na questão da extinção da punibilidade, beleza? Não tem efeito de extinção da punibilidade quando a certidão de óbito for falsa. Então, por exemplo, o arquivamento do inquérito policial, com base numa causa de extinção de punibilidade, certidão de óbito falsa, eis que não vai fazer coisa julgada formal e material. Se não faz coisa julgada formal e material, se submete à cláusula rebus sic stantibus.
Beleza? Tranquilo? Amanhã a gente vai trabalhar isso aí. Vou embora. Mas, ó, cláusula rebus sic stante. Segura essa informação que eu vou precisar amanhã. Deu para entender? Cláusula rebus sic... Aí vem assim, ó. Fale sobre a cláusula rebus sic stantibus em face à prisão preventiva. Você vai destruir. Fale sobre o arquivamento do inquérito policial em face da cláusula rebus sic stantibus. Você vai destruir. Entendeu, não? Aí você vai falar que a regra que submete a cláusula rebus sic stantibus, que a cláusula rebus sic stantibus vem da codificação civil, não é isso? E lá na teoria dos contratos, não é isso? Teoria lá, na questão da teoria dos contratos, você tem a teoria da imprevisão, né? Então veja que é tudo que pode ser mudado, não é isso? Eu jogando aqui no processo penal, né? Examinador, tal, desenhando. Perceba bem com o arquivamento do inquérito policial, olha aqui surgindo novas provas, súmula, tal, não é isso? Né? É isso? Né? Passa, súmula do STF, né? Possibilidade, aí ó, apagou aqui já. Está indo embora. Entendeu? Possibilidade de rever a decisão. Então, olha, podendo ser revista, se submete à cláusula rebus sic stantibus. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Balãozinho para mim até apagar aqui o meu telefone. Que aqui já não tem mais bateria. Coraçõezinhos. Bomba. Quem gostou, tem que mandar coraçõezinhos para mim. Amanhã eu vou fechar, beleza? Amanhã eu dou uma cristalizada nisso que eu falei. Falei rápido aqui. Nem ia falar sobre isso. Enfim, acabei falando. Eu iria falar amanhã. Amanhã eu vou falar de novo, beleza? Aí eu vou falar com calma da prisão